Sejam bem aceitas as palavras de minha boca, meditado no meu coração perante tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Hoje nós temos alguns textos bem conhecidos, que a gente repete muitas vezes, fala, menciona, ouve, algumas dessas citações bíblicas de hoje, mas não necessariamente a gente consegue ir além nelas, consegue entender o compromisso que ela nos coloca, e o que ela revela do amor de Deus. É fundamental na teologia cristã a ideia de que nós somos salvos pelo amor de Deus, pela graça de Deus, não é pelos nossos méritos, mas é pela bondade de Deus que não conhece limites. E esse preceito, essa base, esse postulado da fé cristã aparece de algumas formas e nos leva a determinados compromissos que nós devemos assumir. Quando a gente olha os textos de hoje, a gente viu lá a saída do Egito, a gente viu lá o Êxodo, viu a promessa daquele povo que já tinha sido liberto pelo amor de Deus, pela graça de Deus, mas também uma promessa de que seria um povo especial, de alguma forma, teria uma missão especial no mundo. Esse povo, que é o povo de Israel, no Antigo Testamento, nós cristãos entendemos que a igreja continua com essa missão. Por isso que às vezes é chamada a igreja de a Nova Israel, com a nova aliança, o Novo Testamento, também participando dessa missão que Deus confiou. Então, vamos seguindo pelo Salmo, vamos reconhecendo o poder de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas, chegando em Romanos. E quando vamos chegando lá, nós vemos o apóstolo lembrar justamente disso, que Deus, em Cristo Jesus, sacrificou por nós, mesmo quando ainda não éramos as melhores pessoas do mundo, mesmo quando ainda não éramos os melhores. E é importante a gente ter essa dimensão, o sacrifício de Cristo por toda a humanidade, mas também o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Nós lembrarmos que é algo voltado para cada um de nós, porque Deus conhece cada um de nós, criou cada um de nós, e Ele se importa com cada um de nós. É importante a gente ter, pode parecer um detalhe bobo, mas é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente pensa a fé de uma forma muito ampla e esquece que ela deve atuar principalmente ali no micro, no pequenininho, em nós, ao nosso redor. E aí o apóstolo, ele lembra que pode ser que por uma pessoa boa, aquela melhor pessoa, alguém até se animasse em fazer alguma coisa. Mas o que torna grande o sacrifício de Cristo, o que torna mais chocante, melhor dizendo, é que não, ele fez isso até pelos pecadores, até pelos piores. Ele fez por todos aqueles que quisessem aceitar a dádiva de Deus e viver e levar ela no mundo. E aí chegamos no Evangelho. No Evangelho tem essa passagem muito bonita, mas ao mesmo tempo que não pode ser esquecida, que é muito atual. Que ele olha as multidões e tem compaixão delas, que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor.
A gente sabe que no nosso mundo não falta, e muitas vezes nós mesmos assim nos sentimos, não faltam pessoas que estão meio perdidas, meio desorientadas, né? Sem ter muita certeza de onde vêm, para onde vão, o que fazer. As coisas parecem às vezes muito nebulosas, muito confusas no nosso mundo. E muita gente vai só se deixando levar, vai só sobrevivendo no dia a dia, mas de uma forma assim quase no automático, quase como uma máquina, sem realmente se dar conta do que está acontecendo, sem realmente ter algum olhar para algo maior, sem ver sentido nas coisas e muitas vezes sofrendo de várias e várias formas, né? E Cristo vê aquilo e tem compaixão daquelas pessoas, que muitas vezes nós somos algumas dessas pessoas. E Ele nos acolhe, Ele nos ampara, Ele nos pastoreia. E como Ele faz isso? Às vezes Ele faz isso diretamente. Às vezes a gente tem um contato muito pessoal, muito íntimo com Deus. Mas também muitas vezes Ele usa outras pessoas. Ele usa as pessoas ao nosso redor para serem as pessoas que vão participar desse ato de pastorear. São as pessoas que vão cuidar, orientar, amparar. E aí essa parte é muito importante de ter essa ideia. Por quê? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Somos todos nós. Porque todos nós somos chamados a isso. Todos nós somos chamados a participar da missão que Ele nos dá. E Ele mesmo avisa a gente que o trabalho é muito grande, né? A seara é grande e poucos são os trabalhadores, né? Poucas pessoas querem abraçar essa missão, querem abraçar esse chamado, né? De poder, sabendo que foram recebidas, foram acolhidas por Cristo, poder levar essa luz, levar esse acolhimento, levar essa mensagem àqueles que ainda necessitam dela. O trabalho é enorme, é gigante, mas isso não deve nos fazer deixar de fazer a nossa parte. Pelo contrário, fazemos a nossa parte e oramos àquele que é o Senhor, aquele que é o dono do grande campo que é esse mundo, para que envie mais trabalhadores, que levante pessoas também para fazer a sua obra. Logo depois a gente vê ali a lista dos apóstolos, né? Não foram só eles que foram chamados a isso, né? Mas nós de alguma forma continuamos esse trabalho que eles começaram. Na nossa comunidade, inclusive, homenageia um deles, né? Simão, chamado Pedro. Esses 12, e mesmo assim, veja bem, é grande o trabalho. De início foram 12 trabalhadores e um ainda traiu, né? Então, vocês verem como a coisa às vezes é complicada mesmo. Mas isso não deve nos desanimar, não deve nos amedrontar, não deve ser aquele momento que a gente olha assim, nossa, é muito mais do que eu posso fazer, deixa para lá. Não, façamos nossa parte, continuemos firmes, porque Deus nos usará e Deus mesmo levantará outras pessoas conosco. Veja que interessante, as pessoas receberam autoridade para expulsar espíritos imundos, ou algumas traduções expulsar demônios, curar doenças, né? E aí pode parecer, novamente, não negando, eu sempre gosto de falar isso,
A gente não nega nada do agir sobrenatural de Deus. Deus sabe o que faz na vida das pessoas. A gente sabe que tem pessoas que vão milagrosamente se recuperar, milagrosamente acontecem grandes transformações na vida de várias pessoas. Mas o que é importante a gente saber é que essa parte a gente não controla, isso é quando Deus quer e quando Ele sabe que é melhor. Mas tem uma outra parte que não que a gente controle, mas a gente passa desapercebido muitas vezes. Porque muitas vezes os espíritos imundos, os demônios, enfim, a serem expulsos, não é aquele de filme de exorcista. Não é aquela coisa que a gente vê na televisão, nos filmes. Porque a forma de pensar, de agir e de viver demoníaca, a gente vê muito. Se a gente quiser ver verdadeiros demônios, muito melhor do que filme de exorcismo é a gente pegar o jornal. Você vai ver cada tipo de maldade, de atrocidade, de barbaridade acontecendo no nosso mundo. Né? Não precisa ninguém ficar cuspindo gosma verde, girando cabeça, rodopiando, nada disso. A gente vê essa maldade acontecendo no mundo. Então, como a gente expulsa essa maldade? Levando o oposto, levando a mensagem de Cristo, levando a graça de Deus, levando uma nova vida, uma nova forma de viver, contrária àquilo que a gente cansa de ver aí todo dia. Pode não parecer, mas isso já é um enorme exorcismo, é um enorme expulsar o mal. Né? E aliás é uma coisa que a gente inclusive tem que fazer muito dentro da gente, porque se a gente dá mole, né? E o apóstolo vai ter uma frase que ele vai, em um certo momento, vai falar que o tentador ele fica como um leão circulando a gente, esperando o momento de dar o bote. Se a gente dá mole, se a gente não se preocupa, a gente acaba deixando muitas vezes essas coisas ruins entrarem dentro da gente. E a gente começa a agir, reproduzir e imitar aquilo que não é legal. Então a gente mesmo deve estar observando nosso coração, nosso pensamento, nossa vida para, peraí, isso daqui não está muito legal não, deixa eu tirar isso daqui da minha vida, que isso não está bacana. Curar doenças, enfermidades. Há tantas formas de enfermidades, há tantas coisas, a gente fala sempre muito que nosso mundo está doente. A gente tem doenças físicas que a gente ajuda, que a gente ampara as pessoas, né, a curar. Não quer dizer que a gente vai encostar a mão na pessoa e necessariamente ela vai sair curada. Mas o cuidado que a gente tem, a gente está ali junto da pessoa, fortalecendo, também é instrumento de cura. O que a gente recebe, né, um bom médico, uma pessoa também que da área da saúde, que exerce realmente seu trabalho, também é um instrumento de Deus para a cura. Os familiares que apoiam a pessoa naquele momento também são instrumentos de Deus para a cura. Né? Os milagres, os maiores milagres, os principais milagres não acontecem como nos filmes. Eles acontecem o tempo todo. É que a gente não vai percebendo esse agir de Deus. A gente fica tão atribulado, a gente fica com as coisas tão confusas na nossa mente. A gente acha que a gente não participa de forma nenhuma da ação de Deus, mas cada coisa, o dedicar-se a quem precisa, ou até se a gente nem isso consegue fazer, se a gente pelo menos se dedica a orar, se dedica a se preocupar com o outro, nós também estamos sendo instrumentos de Deus na vida daquela pessoa. Nós também estamos cumprindo
esse chamado. E aí é muito interessante que no final, né, ele fala que o foco é nós nos dirigimos às ovelhas perdidas de Israel. Lembra que eu falei da igreja como uma nova Israel? Por isso também é importante a gente se preocupar com aqueles próximos a nós. Às vezes a gente pensa muitas vezes no sofrimento do mundo, pensa lá longe, pensar quem está sofrendo lá na África, quem está sofrendo lá não sei onde, quem está passando por um problema não sei onde. E aqui ao nosso redor, na nossa família, no mundo ao nosso redor, tem muitas pessoas que estão precisando. É o nosso próximo, é aquele que está próximo de nós. A gente deve buscar ele, deve começar a ter um outro olhar, que às vezes a gente, no dia a dia, a gente simplesmente passa batido, a gente esquece. E aí sim, onde formos levaremos a mensagem. O reino dos céus está próximo. Vamos levar cura, vamos levar vida àqueles que estão como mortos, levar cura aos que sofrem, purificar aqueles que precisam, expulsar nós do nosso meio e do nosso redor tudo aquilo que é demoníaco, tudo aquilo que não condiz mais com a vivência do Senhor. E assim, nós que recebemos de graça o amor de Deus, também vamos semeando pela graça esse mesmo amor. E aí a gente vai passando adiante, porque Deus agiu na nossa vida para que a gente possa agir na vida do nosso próximo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para o trabalho, sabendo que é grande, sabendo que tem muita coisa a fazer, é um campo enorme, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte e na hora certa Deus vai também mandando mais pessoas, na hora certa as coisas vão acontecendo. Que Deus os abençoe.